Olá, alunos do 9º ano, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Os objetivos da aula de hoje são ler uma charge e uma tirinha, interpretar a linguagem verbal e não verbal, também identificar sentido denotativo e sentido conotativo. Bastante interessante, né? Você percebe alguma semelhança entre a charge e a tirinha? Vamos tentar lembrar então quem são. Charge geralmente é um quadro só, tem aquelas características exageradas, às vezes tem parte verbal, às vezes não tem. A tirinha é aquela que tem 3 janelinhas ou mais, de 3 a 5 janelinhas, tem personagens recorrentes e que tem também linguagem verbal e não verbal. Nesta aula nós vamos ler exemplares desses 2 gêneros e vamos compreender no que eles se assemelham e também no que eles se diferenciam, tá? Características da charge. A charge pode ou não apresentar diálogos em balões. Utiliza-se linguagem verbal e não verbal. Retrata situações da atualidade. Então, a charge, ela geralmente vai ter uma crítica social e ela é bastante ligada com a atualidade. Ela tem uma relação com o contexto. Sem relação com o contexto, tem algumas charges que a gente nem consegue entender o que são, sabe? Ela apresenta ironia e humor. Vamos ver essa charge aqui. Às vezes você pega um livro, às vezes um livro te pega. O que significa um livro te pega? Quer dizer que você ficou muito interessado por ele, que você gostou muito, que você entrou no universo do livro e tal. E aqui nós temos um desenhozinho, uma criança sentada no sofá e tem ali o livro abraçando, pegando no rosto da criança, da pessoa, né? Então está dizendo que o livro está pegando ele. Com o apoio da imagem, as frases apresentam 2 sentidos, o literal e o figurado. Então, o sentido literal é aquele que realmente quer dizer aquilo que está escrito. O livro te pega, ele está literalmente pegando, o livro está pegando a pessoa. Só que nós sabemos que no mundo real o livro não pega ninguém, porque o livro é inanimado. Então, eles tinham ali o sentido figurado, que é o te pegar no sentido de fazer você se prender, de você gostar de ler, de você ficar ali preso àquela leitura. Então, a imagem está mostrando o sentido literal, que é o livro literalmente pegando a pessoa. Só que aí, como nós sabemos que no mundo real o livro não pega ninguém, a gente entende ali que era no sentido figurado. Então, os 2 sentidos podem ser lidos ali, por isso que vai trazer uma comicidade, ou seja, ele vai gerar um certo humor. Sentido literal ou denotativo é aquele que pode ser tomado como sentido básico e usual da palavra nessa expressão. Como, por exemplo, eu posso dizer, estou com dor de cabeça. Se eu disser, estou com dor de cabeça, o que é que me dói? De fato, a minha cabeça. Literalmente a minha cabeça. Fisicamente a minha cabeça. Então, se eu disser isso, eu estou dizendo literalmente, denotativamente, cabeça. Já o sentido figurado ou conotativo é o que as palavras ou expressões adquirem em situações particulares de uso. Então, num sentido particular de uso, eu uso uma palavra significando uma outra coisa. Quando o seu significado é ampliado ou alterado no contexto em que é empregada, sugerindo ideias que vão além do seu sentido mais usual ou real, como, por exemplo, eu posso dizer João é o cabeça do grupo. Se eu disser João é o cabeça do grupo, o que é que eu quis dizer? Para a cabeça, eu quis dizer líder. Eu quis dizer que ele coordena o grupo. Quis dizer que ele manda no grupo. Então, quando eu digo João, cabeça do grupo, eu associo a palavra cabeça com a palavra liderança e ao invés de usar líder, eu uso cabeça. Dizendo que eu disse uma coisa querendo dizer outra, só que eu disse de uma maneira que chamasse a atenção de um outro jeito. Professora, por que então ao invés de dizer cabeça do grupo eu não disse líder? Talvez me faltou a palavra líder. Talvez eu quis dizer assim que ele é o mais inteligente. Eu quis dizer também que ele domina os outros. Então eu quis dizer várias coisas ao mesmo tempo. A linguagem humana, ela é cheia dessas coisas, então a gente não está o tempo todo informando. Nós utilizamos a linguagem para fazer jogo de palavras e de imagens, para fazer sentido para outra pessoa. Então, o sentido literal é aquele sentido usual da palavra, lembra-se, dor de cabeça. E o sentido
figurado ou não literal ou conotativo é aquele que eu tenho um sentido emprestado, como por exemplo, João é o cabeça do grupo. Agora vamos conhecer as características do gênero tirinha. Balões de diferentes tipos e formas que mostram os diálogos dos personagens, suas ideias e seus pensamentos. Possui elementos básicos da narrativa, como por exemplo, personagens, enredo, lugar, tempo, desfecho. Então essa é a tirinha, né? Sequência de imagens que montam uma cena que pode ou não apresentar humor. Presença de linguagem verbal e não verbal. Tirinha é um gênero que lembra o HQ, história em quadrinhos. Então a tirinha é um tipo de história em quadrinhos, só que é uma história em quadrinhos mais curta. Então o humor da tirinha, ele vai mais direto ao ponto. Pode até existir uma tirinha que nem tem humor, mas é ali uma historinha que vai direto ao ponto, ela é concisa e ela obrigatoriamente tem que ter linguagem verbal e não verbal. Tem imagem e tem palavras, tá? Vamos aqui no exercício número 1 analisar essa tirinha. O Armandinho é um nosso conhecido, os livros didáticos trazem muito essas tirinhas do Armandinho, ele aparece em jornais, em revistas, na internet, então tem muitas coisas que aparecem associadas ao Armandinho. Uma coisa que é comum de se verificar numa tirinha é que geralmente é sempre a mesma personagem, como por exemplo vocês têm lá nos livros de vocês de inglês, tem o Snoopy, tem o Garfield, né? Tem essas tirinhas em português também. No livro de português nós temos lá o Agar, a Mafalda, o Armandinho, o Calvin. Então nós temos vários desses personagens que sempre se repetem nas tirinhas, porque o autor das tirinhas, ele produziu ali uma personagem e essa personagem tem características sempre presentes. Por exemplo, o Armandinho é um menino ingênuo e ele sempre quer o bem do mundo, ele sempre faz críticas sociais por trás daquilo que ele está falando, então ele tem a humildade e a sinceridade, a inocência de uma criança e ele analisa situações sociais a partir da sua própria inocência. Então, quando nós lemos uma tirinha do Armandinho, a gente já sabe mais ou menos o que esperar dele. A gente já tem uma interpretação prévia. Como, por exemplo, quando você lê uma tirinha do Garfield. Você já sabe que o Garfield é um gato preguiçoso, que está sempre comendo, ele é sempre bastante irônico, ele está sempre criticando o dono dele. Então, a gente já sabe o que esperar do Garfield. Portanto, já é uma maneira de interpretar. Conhecer as personagens é uma maneira de interpretar essas tirinhas. Tem uma personagem de tirinha que eu gosto muito, chamada Dona Nésia. Não sei se vocês já viram. Circula na internet, tem em várias plataformas. A Dona Nésia é uma personagem muito legal. É uma senhorinha muito mal-humorada. E aí ela tem a irmã dela, tem a filha dela, tem vários personagens. Todas as tirinhas são sempre em torno do mau humor da Dona Nésia. E é muito engraçado. Eu sugiro que você leia. Mas vamos ver essa aqui do Armandinho. Para aventuras em lugares distantes, descobrir novos países e culturas diferentes, conhecer um pouco das outras pessoas e muito de nós mesmos. Consulte o seu bibliotecário. Aqui, essa tirinha tem o mesmo tema da charge que a gente viu, que é o fato dos livros nos prenderem, dos livros nos levarem a viajar, dos livros fazerem com que a gente visite outros lugares. Em que atividade Armandinho pode fazer tudo o que citou? Quero que você explique o que o Armandinho está querendo dizer em viajar, descobrir países, conhecer culturas, conhecer pessoas através do bibliotecário. Quero que você me explique isso e daqui a pouco eu já volto.
Nesse caso aqui, o que o Armandinho quis dizer? Vamos ver no primeiro. Aventuras em lugares distantes. Descobrir novos países e culturas. Aqui a gente poderia pensar que a pessoa estaria viajando, né? Viajando para outros países, para lugares distantes. Conhecer um pouco das outras pessoas. Então, de repente, conversar com pessoas. E muito de nós mesmos. Consulte seu bibliotecário. Quando ele faz referência a bibliotecário, o que a gente consegue imaginar? Que ele está falando da atividade de leitura. Então, lendo livros literários em especial. O leitor pode usar a imaginação e aventurar-se em lugares distantes, descobrir novos países e culturas, conhecer um pouco de outras pessoas e muito dele mesmo. Então, através do que a pessoa pode fazer isso? Através da leitura. E eu sugiro a você, inclusive, que leia mais, porque através da leitura você pode despertar a tua imaginação. Porque, às vezes, quando você está só assistindo vídeos e filmes, tudo já vem pronto para você, mas através da leitura não. Através da leitura você cria as imagens no seu cérebro e aí sim você pode visitar lugares, você pode imaginar, você pode interagir com a personagem do teu livro favorito, você pode criar outros universos, porque hoje em dia tudo está sendo muito dado para nós. Então a imagem vem pronta, o som vem pronto, o diálogo vem pronto e nós não estamos conseguindo pensar, imaginar, criar. Então, as coisas que estão prontas hoje, elas foram feitas por pessoas que imaginaram. Só que se a nossa geração não imaginar, nada de novo vai ser produzido. Vai ser só reproduzido o que já estava aqui. Quem sabe a gente nem consiga reproduzir. Porque as pessoas que criaram coisas, elas precisaram sonhar, precisaram imaginar. E a literatura é uma maneira de você fazer essa viagem, sonhar, imaginar. Tá bom? Fica a dica para você. Exercício de número 2. Então vamos ler novamente. Para aventuras em lugares distantes, descobrir novos países, culturas diferentes, conhecer um pouco das outras pessoas e muito de nós mesmos. Consulte seu bibliotecário. Você sabe quem é o bibliotecário? Por que o Armandinho indica consultar o bibliotecário? Quero que você escreva lá no teu caderno e já já nós voltamos.
Então, nesse caso, bibliotecário lembra o quê? Biblioteca. O bibliotecário é a pessoa que trabalha na biblioteca. Na sua escola é bem possível que tenha um bibliotecário. Na minha escola, na escola que eu trabalho, existe uma bibliotecária, uma pessoa que trabalha na biblioteca, que é uma pessoa que conhece os livros, sabe os livros que tem lá. Tem, inclusive nas cidades, bibliotecas públicas, que tem a presença de um bibliotecário, e é uma pessoa que conhece as obras. Então, de repente, às vezes você não sabe o que pegar, você pode pedir ajuda para o bibliotecário. Ele pode vir ali te dar algumas dicas de leitura, pode te indicar os livros mais lidos, ou você pode também pesquisar na internet, de repente, um livro sobre um assunto que você gostaria de ler. Tem vários livros nas bibliotecas das escolas que são interessantíssimos. Mas aí na tua cidade, eu tenho certeza que tem uma biblioteca também maior do que a biblioteca da escola, que vai ter outras obras que você pode emprestar. E aí, você já emprestou um livro da biblioteca? Hoje em dia, tem muita gente que gosta de comprar livros. Ter o livro em casa. Não é necessário. Você pode emprestar esse livro, ou você pode emprestar entre os seus amigos. Não é necessário que você possua o livro em si. Eu não leio porque eu não tenho dinheiro para comprar um livro. Você está muito enganado. Você pode emprestar na biblioteca. Eu mesma não compro quase livros, eu tenho alguns livros em casa, porque já tive essa fase consumista de estar comprando livro, mas hoje eu prefiro emprestar na biblioteca, eu leio, devolvo o livro e ele continua seguindo a vida dele, ele continua aí encantando outras pessoas, não fica na minha posse. Porque se ele ficar na minha casa, ele vai ficar trancado. E se ele ficar na biblioteca, outras pessoas podem ter contato com esse livro, tá? Bibliotecário é o profissional que em uma biblioteca poderá realizar as indicações de leitura dos mais variados livros. Então, é o profissional que você consulta na biblioteca, tá? Vamos ver aqui. Nos 2 primeiros quadrinhos, o Armandinho parece estar falando sobre viajar, certo? Então ele diz lá, para aventuras em lugares distantes, descobrir novos países. Mas no último quadrinho, vê-se que na verdade ele fala de leitura, que foi a palavra bibliotecário nos indicou que ele estava na verdade falando sobre leitura. A quebra da expectativa, criada entre o primeiro e o último quadrinho, é o fator responsável pelo humor. O humor pode ser criado de várias maneiras. Ele pode ser criado por meio do exagero, por meio da ironia e pela quebra da expectativa. Quebra da expectativa é quando eu espero que uma coisa aconteça, mas acontece outra. E foi isso aqui que, neste caso, gerou humor. O que a charge e a tirinha têm em comum? Tanto a charge quanto a tirinha apresentam linguagem multissemiótica, ou seja, tanto verbal quanto não verbal, vários tipos de linguagem, composta por elementos verbais e não verbais. Presença de humor. A charge é a representação em quadros, a charge um quadro, a tirinha tem 2 quadros ou mais. Então, nesta aula, nós lemos uma charge e uma tirinha, interpretamos a linguagem verbal e não verbal e identificamos o sentido denotativo e conotativo das palavras. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.